Você já se perguntou por que a Itália proíbe modelos muito magras? Essa medida ousada visa apoiar o orgulho nacional e promover uma imagem positiva do corpo na indústria da moda. Em 2013, a Itália implementou regras que exigem que as modelos comprovem que não são excessivamente magras, demonstrando seu compromisso com padrões saudáveis de corpo. As modelos devem apresentar atestados médicos que confirmem que seu índice de massa corporal, IMC, está dentro dos níveis mínimos saudáveis. Essa iniciativa ressoa com muitos, pois desafia a visão tradicional de beleza e busca uma definição mais inclusiva. Ao iniciar esse caminho, a Itália deseja inspirar outros países a considerar medidas semelhantes e criar um efeito dominó na moda mundial. A proibição visa mudar o foco de tipos de corpo irreais para a saúde e autoconfiança, influenciando como percebemos a beleza. Isso levanta questões importantes sobre os padrões da indústria e a influência da mídia na autoestima. Será que este é um ponto de virada na forma como vemos a moda? Você sabia que chaves criptográficas protegem nossos dados? Assim como uma chave física abre uma porta, chaves criptográficas abrem e protegem nosso mundo digital. Esses códigos especiais são essenciais para criptografar informações, garantindo que apenas as pessoas certas tenham acesso a dados confidenciais. Sempre que você faz compras online ou envia mensagens pessoais, as chaves criptográficas estão trabalhando nos bastidores. A mágica acontece através de sistemas de chaves públicas e privadas, onde uma chave criptografa a informação e a outra a descriptografa. Essa abordagem com duas chaves não só protege o comércio eletrônico, mas também mantém suas comunicações online em sigilo, seja em transações bancárias ou na troca de segredos com amigos. Chaves criptográficas são os heróis invisíveis da nossa vida digital, protegendo nossas informações e nos proporcionando tranquilidade. Não é incrível como algo invisível pode desempenhar um papel tão importante na nossa segurança diária? Você não vai acreditar no que aconteceu no eBay em 2006. Em um acontecimento estranho, uma mulher tentou vender um esqueleto humano verdadeiro na plataforma. Esse anúncio chocante gerou muita discussão. No entanto, o eBay tem regras rigorosas que proíbem a venda de restos humanos. Logo após a publicação, o anúncio foi rapidamente removido e a vendedora foi criticada por tentar fazer essa venda. As regras do eBay visam garantir a segurança e padrões éticos, refletindo as normas sociais sobre o tratamento de corpos humanos. Esse incidente nos lembra da linha tênue entre curiosidade e legalidade no mundo dos mercados online. Além disso, destaca como as plataformas enfrentam constantemente questões complexas de legalidade, ética e padrões dos usuários. Você consegue imaginar como foi ver um anúncio tão incomum? Você consegue imaginar a vida sem empatia? A empatia é a nossa capacidade de realmente entender e compartilhar os sentimentos dos outros. Essa habilidade incrível nos ajuda a nos conectar mais profundamente com amigos, família e até mesmo estranhos. Quando demonstramos empatia, nos colocamos no lugar da outra pessoa, o que nos permite compreender melhor seus pensamentos e emoções. Isso não só fortalece nossos relacionamentos, mas também melhora a comunicação. Por exemplo, quando um amigo está passando por momentos difíceis, demonstrar empatia pode mudar muito a situação, pois mostra que nos importamos e entendemos sua dor. Pessoas com habilidades empáticas desenvolvidas costumam resolver conflitos de maneira mais eficaz e criam um ambiente de apoio em suas comunidades. Seja ouvindo atentamente ou mostrando compaixão, a empatia desempenha um papel fundamental em como interagimos e nos aproximamos uns dos outros. Então, como podemos desenvolver mais empatia em nosso dia a dia? Por que o nome Messi é proibido na Argentina? Essa curiosa lei surgiu devido à popularidade da estrela do futebol Lionel Messi, considerado um dos maiores jogadores da história. Na Argentina, dar o nome de uma celebridade pode causar problemas, como zombarias ou expectativas exageradas. Para proteger as crianças dessas dificuldades, o governo impôs certas restrições aos nomes. Como resultado, é ilegal nomear uma criança de Messi no país. Essa lei única reflete o profundo respeito dos argentinos por seus heróis esportivos, mas também demonstra um instinto protetor em relação ao bem-estar das crianças. Embora alguns possam achar essa restrição estranha, ela destaca um importante aspecto cultural na prática de nomear. Buscando a normalidade em vez do status de celebridade, a Argentina quer criar um ambiente equilibrado para a próxima geração. Você consegue imaginar como é crescer com o nome de uma superestrela?
você ouviu sobre a boa ação de Chris Hemsworth? Durante as gravações do filme Thor, Amor e Trovão, Chris decidiu não comer carne antes de uma cena importante de beijo com Natalie Portman, que é vegana. Esse gesto atencioso não só mostrou o respeito de Hemsworth pela escolha de vida de Portman, mas também destacou como os atores podem se apoiar uns aos outros no set. Em uma entrevista em uma rádio britânica, Portman contou essa história, mencionando como ficou feliz com a consideração de Hemsworth. Não é todo dia que ouvimos sobre tais atos de amizade em Hollywood. Ao abrir mão da carne, Hemsworth queria deixar Portman mais confortável e mostrar respeito, demonstrando um espírito de camaradagem que é raro em situações de alta pressão. Essa decisão foi um pequeno, mas significativo passo para criar um ambiente de trabalho positivo. Ela nos lembra que a bondade e a compreensão podem ter um papel importante, mesmo durante a produção de um blockbuster. Não é incrível ver esse tipo de apoio entre colegas? Você sabia que a Finlândia é o país mais feliz? De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade de 2019, esse país nórdico ficou em primeiro lugar, e muitos se perguntam o que o torna tão alegre. Entre os fatores que contribuem para a felicidade dos cidadãos estão o forte senso de comunidade, uma educação de qualidade e acesso à saúde. Na Finlândia, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é uma prioridade. As pessoas desfrutam de generosas férias pagas e encontram tempo para atividades sociais. O país também é famoso por sua incrível beleza natural. Florestas deslumbrantes e milhares de lagos promovem o lazer e o relaxamento. Curiosamente, sistemas sociais de apoio fortes criam uma rede de proteção, fazendo com que os habitantes se sintam seguros em tempos difíceis. Os finlandeses também valorizam a honestidade e a confiança, tanto nas relações pessoais quanto no governo, o que cria um ambiente estável. Talvez seja essa abordagem direta e prática que contribua para a sensação de bem-estar e satisfação. Em um mundo cheio de estresse e distrações, podemos aprender algo com o estilo de vida feliz da Finlândia? Adivinhe o que realmente afeta seu humor no trabalho. Pesquisas mostram que olhar fotos de animais pode melhorar muito seu estado emocional e até aumentar a produtividade. Quando você vê fotos fofas de animais, seu cérebro libera hormônios da felicidade, como a dopamina, o que melhora o humor e torna as tarefas mais agradáveis. Essa atividade simples ajuda a reduzir o estresse e a se concentrar, já que essas criaturas adoráveis costumam trazer alegria e surpresa. Estudos indicam que alguns minutos admirando imagens de animais podem aumentar sua atenção aos detalhes, tornando você mais eficiente no trabalho. Além disso, é uma maneira divertida e fácil de fazer uma pausa, mantendo-se engajado. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado no trabalho, tente olhar fotos de filhotes ou gatinhos. Você pode perceber como seu humor muda e como você volta ao trabalho renovado. Qual é o seu animal favorito em fotos? Você pode se surpreender ao descobrir que a gravidade não é instantânea. Ao contrário do que muitos pensam, a velocidade da gravidade é igual à velocidade da luz, que é cerca de 299.192 km por segundo. Isso significa que quando você solta um objeto, ele não atinge o chão no mesmo instante. Na verdade, os efeitos da gravidade levam um tempo curto, mas mensurável para chegar até você. Imagine as estrelas brilhando no céu noturno. A luz desses corpos celestes leva anos, às vezes milhões, para nos alcançar. E o mesmo vale para a atração gravitacional delas. Essa ideia é semelhante a promessas feitas durante as eleições, muitas vezes exageradas e confusas. Compreender que a gravidade tem uma velocidade finita nos ajuda a apreciar as complexidades do cosmos. Isso nos lembra de questionar criticamente conceitos científicos, ajudando a separar fatos de mitos. Na próxima vez que você ver uma maçã caindo, lembre-se de que a gravidade é mais rápida que uma bala, mas não é instantânea. Prepare-se para se surpreender com o sucesso da Dunkin' Donuts. Fundada em 1948 por William Rosenberg em Massachusetts, a Dunkin' Donuts se tornou uma marca amada de café e donuts que ressoa globalmente. Com mais de 12 mil lojas em 36 países, é quase impossível encontrar uma cidade sem uma loja Dunkin'. Mas o que realmente impulsiona sua popularidade? A marca se concentra em oferecer uma experiência rápida e satisfatória, tornando-se uma parada obrigatória nas manhãs corridas. O cardápio de cafés é impressionantemente variado,
com opções que vão desde o clássico café preto até variedades saborizadas, agradando a todos os gostos. Um fato curioso, o café da marca é preparado fresco ao longo do dia, garantindo que os clientes recebam qualidade em cada xícara. No entanto, a Dunkin' não é só sobre café. Seus donuts, especialmente os amados Boston Cream e Jelly, fazem com que os fãs voltem sempre. Além disso, o cardápio agora inclui sanduíches de café da manhã e lanches atendendo aqueles que precisam de uma refeição rápida. O compromisso em melhorar a experiência do cliente e abraçar a inovação constante garante que a Dunkin' continue sendo uma líder no competitivo mercado de alimentos e bebidas. Então, qual é a sua delícia favorita da Dunkin'? Obrigado por assistir. E agora, todo o programa termina com um agradecimento, e este apresentador não é exceção. Ao encerrar seu segmento, ele expressa sinceramente sua gratidão aos espectadores por estarem conosco. Isso não é apenas um gesto educado, cria uma conexão com a audiência, fazendo-os sentir importantes e parte do que está acontecendo. Esse simples agradecimento serve como um convite caloroso para voltar nos próximos episódios. Mas o que é ainda mais empolgante é o anúncio do próximo programa. Ao insinuar o conteúdo que está por vir, o apresentador desperta a curiosidade e mantém o interesse dos espectadores. Eles vão explorar um novo tema fascinante ou se aprofundar em um assunto já discutido. Essa mistura de gratidão e expectativa cria um ciclo de envolvimento, incentivando os espectadores a permanecerem conectados. Não perca a próxima aventura! Um fato curioso sobre a solução única da Libéria. Após o devastador surto de ebola em 2014, a Libéria tomou uma decisão ousada para proteger a saúde pública. Proibiu o consumo de animais selvagens. Essa decisão abordou uma preocupação séria. Muitos desses animais podem transmitir doenças para os humanos, colocando comunidades inteiras em risco. Em vez de deixar as pessoas sem uma fonte de proteína, o governo liberiano promoveu uma alternativa inovadora: a criação de caracóis gigantes. Esses caracóis são notáveis não apenas pelo seu tamanho impressionante, mas também pela sua rápida reprodução, tornando-os uma opção alimentar eficiente e sustentável. Criar caracóis exige muito menos espaço e recursos do que a pecuária tradicional, o que é benéfico para a saúde ambiental. À medida que os locais se adaptaram a essa mudança, os caracóis gigantes rapidamente se tornaram um alimento básico em vários pratos, ajudando as famílias a se manterem nutridas enquanto evitavam os riscos à saúde associados à caça de animais selvagens. Essa transição notável demonstra como a criatividade pode levar a práticas alimentares mais saudáveis diante de desafios, contribuindo para o bem-estar da comunidade e a sustentabilidade ecológica. Como outras nações irão adaptar suas fontes de alimento em resposta a crises de saúde? Você sabia que escalar o Everest custa uma fortuna? O sonho de estar no ponto mais alto do mundo pode pesar muito no seu bolso. Os gastos variam de 60 mil a 120 mil dólares. Esse valor inclui as permissões necessárias, equipamentos especializados e a ajuda indispensável dos Sherpas, especialistas locais, que ajudam a superar trechos perigosos. Por que esses custos são tão altos? Primeiro, apenas as permissões podem custar milhares. O governo do Nepal cobra uma taxa significativa, principalmente para controlar o fluxo de alpinistas. Depois, é preciso ter equipamentos de alta qualidade para sobreviver em condições extremas. Pense em cilindros de oxigênio, roupas impermeáveis e equipamentos de escalada. Além disso, os Sherpas, que desempenham um papel fundamental na segurança e navegação, precisam ser pagos por suas habilidades e experiência em condições arriscadas. Todos esses custos mostram o quão desafiadora e perigosa pode ser a escalada em grandes altitudes. Então você está pronto para essa aventura, cara? E se eu contar sobre o último duelo no Canadá? Isso aconteceu em 1837, marcando o fim dramático da prática de duelos no país. Esse tenso confronto ocorreu entre dois homens, provavelmente envolvidos em uma luta por honra pessoal e emoções intensas da época. Após trocas de tiros, um dos homens tragicamente morreu, ressaltando o quão perigosas podiam ser essas competições. Os duelos eram frequentemente vistos como uma forma de resolver disputas ou defender a reputação, mas, na verdade, podiam levar a consequências sérias, incluindo a morte. A opinião pública começou a mudar, e essas práticas passaram a ser vistas como imprudentes e ultrapassadas. Esse último duelo no Canadá não apenas encerrou uma era,
mas também gerou discussões sobre justiça, honra e a evolução das normas sociais. Você consegue imaginar como é enfrentar alguém em um duelo de vida ou morte por causa de desavenças? Prepare-se para se surpreender com os reflexos nos espelhos. Muitas pessoas acreditam que dois espelhos se olhando criam reflexos infinitos, mas não é bem assim. Cada reflexo fica cada vez mais fraco, até desaparecer. Esse fenômeno interessante acontece porque os espelhos não são perfeitos. Eles absorvem um pouco da energia da luz a cada reflexão. Imagine que você está entre dois espelhos e vê uma série de seus reflexos. Mas, ao olhar mais fundo nesse corredor brilhante, sua imagem vai perdendo a intensidade. O primeiro reflexo parece nítido e brilhante, mas no 10º ou 20º, ele fica muito mais fraco. Esse efeito de diminuição acontece porque os espelhos não conseguem refletir 100% da luz. Portanto, embora você possa desfrutar dessa visão fascinante por um tempo, não espere encontrar um fluxo infinito da sua imagem olhando para você em um eco sem fim de reflexos. Você já se perguntou por que dizemos saúde? Essa frase comum vem de tempos antigos, quando as pessoas acreditavam que espirrar poderia expulsar espíritos malignos. Em muitas culturas, espirrar era visto como um sinal de vulnerabilidade a doenças que poderiam afetar o corpo. Para combater isso, dizer saúde se tornou uma forma de oferecer proteção e bons desejos. Alguns historiadores ligam essa frase à época da peste bubônica, quando espirrar era um sintoma da doença, gerando orações por segurança. Curiosamente, variações dessa frase existem em muitas línguas ao redor do mundo, mostrando como esse sentimento de proteção ultrapassa barreiras culturais. Mesmo hoje, quando alguém espirra, lembramos dessas crenças antigas, transformando um simples reflexo em um momento de conexão e cuidado. Então, da próxima vez que você ouvir saúde, lembre-se de que isso carrega um legado de esperança e proteção. A laminária, um tipo de alga marinha, é não só um ingrediente importante no sushi, mas também uma fonte de muitos benefícios para a saúde. Pesquisadores estão investigando seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, que podem transformar nossa saúde. Os antioxidantes protegem nossas células de danos causados por radicais livres, enquanto a redução da inflamação é fundamental para prevenir doenças crônicas. Imagine adicionar mais laminaria à sua dieta, não apenas pelo sabor, mas também para melhorar seu bem-estar. Estudos mostram que o consumo regular pode ajudar na saúde do coração e melhorar a digestão. À medida que novas propriedades benéficas são descobertas, a laminaria pode se tornar uma verdadeira estrela na alimentação. Então, adicionar laminaria aos seus pratos pode ser o próximo passo para uma vida mais saudável. Você já se perguntou por que trabalhar com máquinas pesadas é tão empolgante? Em Las Vegas, um parque de aventuras criado por Ed Mom convida os visitantes a operar máquinas pesadas, como bulldozers e escavadeiras, em uma enorme caixa de areia para adultos. Essa atração única surgiu da experiência pessoal de Ed e de seu prazer em manobrar uma escavadeira durante um projeto em casa. Os convidados podem participar de atividades divertidas, como cavar buracos e até jogar basquete com escavadeiras, onde controlam as máquinas para arremessar bolas nas cestas. Essa oportunidade emocionante não só satisfaz a criança interior dos adultos, mas também oferece a chance de aprender a operar equipamentos pesados com segurança. Se você já sonhou em dirigir um bulldozer ou simplesmente quer experimentar algo diferente, este parque de aventuras certamente proporcionará memórias inesquecíveis. Então, por que não se tornar um construtor e se divertir com máquinas pesadas? Você sabia que o morcego-raposa, também conhecido como Cerodon jubitus, é a maior espécie de morcego do mundo? Esses incríveis animais vivem nas Ilhas Verdes das Filipinas e podem ter uma envergadura de até 1,7 metros, mais larga do que muitos pequenos aviões. Ao contrário de muitos outros morcegos que usam a ecolocalização, os morcegos-raposa confiam mais na sua visão aguçada e olfato. Eles geralmente preferem se alimentar de frutas, néctar e insetos, o que os torna polinizadores importantes nos ecossistemas. Ver um morcego-raposa deslizando suavemente pela selva ao pôr do sol é realmente uma visão mágica. Infelizmente, a perda de habitat e a caça ameaçam suas populações, gerando preocupações sobre seu status de conservação. Não é impressionante como um morcego tão grande pode desempenhar um papel importante em seu habitat? Você já pensou na origem inesperada do YouTube? Em 2005, o YouTube foi lançado com uma ideia inusitada.
Inicialmente, era um site de encontros com vídeos. Os fundadores, Jawed Karim, Steve Chen e Chad Hurley, queriam conectar pessoas por meio de apresentações em vídeo. Até ofereciam $20 para mulheres que enviassem vídeos pessoais. No entanto, a ideia de encontros não funcionou como planejado. Eles perceberam rapidamente que o potencial da plataforma ia muito além do romance. Em vez de se concentrar apenas em encontros, decidiram abrir espaço para todos os tipos de conteúdo em vídeo. Essa mudança foi um ponto crucial, permitindo que os usuários enviassem de tudo, de clipes musicais a vídeos educativos e vlogs. A estratégia se mostrou acertada e o YouTube se tornou a principal plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo, atraindo bilhões de espectadores e criadores. Hoje, ele desempenha um papel importante no entretenimento, na educação e na cultura em todo o mundo. O Festival da Batata, ou Festejo de la Papa, acontece na vibrante cidade de Puno, onde a batata tem um lugar especial na cultura e na história. O Peru, conhecido como o berço da batata, celebra esse humilde tubérculo com entusiasmo e criatividade. Aqui você encontrará jogos divertidos e competições, além de muitos pratos deliciosos feitos com batata. Os participantes podem mergulhar na atmosfera festiva e ver chefes locais apresentando receitas originais, enquanto famílias competem em emocionantes desafios dedicados a diferentes variedades de batata. Esta festa não só destaca a importância da batata na culinária peruana, mas também mostra as profundas tradições da comunidade e o amor pela agricultura. Se você ama batatas ou está apenas em busca de experiências únicas, o Festejo de la Papa oferece uma aventura vibrante e saborosa que realmente reflete o espírito deste lugar. Pronto para se juntar à diversão? Você já se perguntou por que os lulas de vidro são tão únicas? Essas criaturas marinhas incríveis são quase transparentes, o que as ajuda a evitar a atenção de predadores nas profundezas do oceano. Elas vivem em impressionantes profundidades, de 200 a 1000 metros, e se adaptaram muito bem às águas escuras e frias. Seus corpos transparentes permitem que se misturem ao ambiente, tornando-as quase invisíveis para ameaças ocultas. Mas não é apenas a transparência que as torna especiais. Elas possuem estruturas únicas chamadas fotóforos, que podem emitir luz. Essa habilidade as ajuda a se comunicar ou a confundir predadores em perigo. As adaptações incríveis dos lulas de vidro mostram como a vida pode prosperar, mesmo nas condições mais desafiadoras, revelando um mundo de maravilhas e mistérios logo abaixo da superfície do oceano. Não é surpreendente como a evolução molda esses seres para a sobrevivência? Você pode acreditar que seu cérebro gera 70 mil pensamentos por dia? É impressionante, mas, em média, o cérebro humano produz incríveis 70 mil pensamentos diariamente. Esse fato destaca a complexidade do pensamento humano e como nossa mente está sempre ativa. Desde sonhos e preocupações até a resolução de problemas e planejamento, cada pensamento pode ser passageiro ou profundo. Pense nisso, seja decidindo o que comer no café da manhã ou refletindo sobre os mistérios do universo. Seu cérebro é como um centro de atividade. Esse número fenomenal ilustra como nossos pensamentos moldam nossas emoções e decisões, afetando tudo, do nosso humor às nossas ações. O cérebro, composto por cerca de 86 bilhões de neurônios, se comunica por meio de sinais elétricos e mensagens químicas, permitindo que ele gere pensamentos continuamente. Embora seja fácil se sentir sobrecarregado com esse fluxo de ideias, entender esse processo pode nos capacitar a usar nossos pensamentos de forma criativa. O que você acha que seu cérebro pensará a seguir? Você sabia que a música pode mudar seu ritmo cardíaco? Estudos mostram que o batimento cardíaco pode se sincronizar com o ritmo da música que você escuta. Quando você dança ao som de melodias rápidas, seu coração pode bater mais rápido em resposta a esses ritmos energéticos. Por outro lado, melodias lentas podem acalmar, diminuindo a frequência cardíaca e ajudando você a relaxar. Essa conexão incrível entre música e ritmo cardíaco destaca o forte impacto da música em nossas emoções e bem-estar. Por exemplo, atletas costumam usar músicas animadas para melhorar seu desempenho durante os treinos, enquanto músicas lentas ajudam na meditação ou no relaxamento após um longo dia. Então, da próxima vez que você ouvir sua playlist favorita, preste atenção nas suas sensações. Seu coração pode estar dançando no ritmo. Você não vai acreditar nisso sobre a Trolltunga na Noruega.
Imagine estar em um penhasco que parece a língua de um gigante se projetando sobre um fiorde deslumbrante. É exatamente isso que a Trolltunga, que significa língua do troll, oferece. Situada a cerca de 700 metros acima das águas cintilantes do lago Ringedalsvatnet, essa impressionante formação rochosa é um dos marcos mais icônicos da Noruega. Os amantes de aventura vêm aqui em busca da emoção de tirar fotos incríveis para o Instagram, enquanto estão em uma borda que parece flutuar no ar. No entanto, a jornada para chegar a Trolltunga não é para os fracos. A trilha de ida e volta de 20 km leva cerca de 8 a 10 horas cansativas. Mas não se preocupe. Ao longo da trilha desafiadora, os caminhantes são recompensados com vistas espetaculares de montanhas acidentadas, cachoeiras deslumbrantes e vales verdejantes, transformando cada passo em uma experiência inesquecível. A paisagem encanta os visitantes durante todo o ano, mudando dramaticamente com as estações, desde os tons vibrantes do sol da meia-noite do verão até a beleza pura de um inverno encantado. Não é surpresa que a Trolltunga se tornou um destino imperdível para quem visita a Noruega. Imagine que você deu a volta ao mundo 5 vezes. A maioria das pessoas dá cerca de 700 e 500 passos por dia. E se somarmos isso ao longo de uma vida de 80 anos, resulta em uma jornada incrível. Em média, se multiplicarmos esses passos diários, você terá caminhado cerca de 110 mil milhas, ou 177.027 quilômetros. Essa é uma distância que poderia dar a volta ao planeta 5 vezes. Pense nisso. Cada passo que você dá a caminho da escola, do trabalho, ou apenas em um passeio, conta para essa incrível soma. Caminhar não é apenas uma forma de ir do ponto A ao ponto B. É uma atividade diária que promove saúde e bem-estar. Seja passeando com o cachorro, fazendo compras ou simplesmente aproveitando a natureza, cada passo conta. Além disso, esse fato incrível nos lembra o quanto somos ativos como pessoas, mesmo na vida cotidiana. Então, da próxima vez que você amarrar os cadarços, lembre-se de quão longe você realmente vai ao longo da sua vida. Você já conferiu quantos passos deu hoje? Poucos sabem, mas Dwayne Johnson ama tequila. Em 2020, o famoso ator e ex-lutador, conhecido como A Rocha, deu um passo ousado no mundo das bebidas alcoólicas ao lançar sua própria marca de tequila. Teremana Tequila não é apenas um projeto paralelo. Para Johnson, é uma verdadeira paixão e ele se orgulha de seu legado e da arte de fazer tequila. O nome Teremana significa espírito da terra e reflete seu compromisso com qualidade e autenticidade. Ele trabalhou em estreita colaboração com mestres destiladores no México para criar uma tequila suave e rica que se destaca em um mercado saturado. Focando na sustentabilidade e no apoio às comunidades locais, a Teremana busca ajudar agricultores e produtores locais. Johnson frequentemente compartilha suas experiências e visão da marca nas redes sociais, convidando os fãs a experimentá-la com ele. Com seu sabor único e a personalidade carismática do fundador, a Teremana Tequila rapidamente ganhou popularidade entre os amantes de tequila. Você já experimentou? Porque o Butão é o líder mundial em pessoas que vão a pé para o trabalho. Segundo o Banco Mundial, impressionantes 49,4% da população do Butão se desloca a pé, tornando o país o campeão nesse aspecto. Essa estatística incrível reflete não apenas a cultura local, mas também as belas paisagens naturais, onde muitos preferem caminhar pelas montanhas e vales verdes em vez de usar transporte. Caminhar contribui para um estilo de vida mais saudável, ajuda a reduzir a poluição e fortalece os laços comunitários, já que vizinhos se encontram em seus trajetos diários. Além disso, o compromisso do Butão com a proteção ambiental se alinha perfeitamente com essa cultura de caminhadas. O governo incentiva práticas sustentáveis, facilitando a escolha dos moradores de caminhar como principal meio de transporte. Portanto, da próxima vez que você pensar na sua rotina diária de trabalho, considere o que o Butão tem a oferecer, uma combinação incrível de saúde, natureza e espírito comunitário. A maioria das pessoas não sabe, mas somos ecossistemas. O corpo humano abriga uma quantidade incrível de micro-organismos, com as bactérias superando nossas próprias células em uma proporção impressionante de 10 para 1. Essa comunidade vibrante de pequenas formas de vida inclui bactérias, vírus, fungos e muito mais, todos trabalhando juntos para manter nossa saúde. Esses micro-organismos ajudam na digestão, quebrando alimentos complexos que nossos corpos não conseguem processar sozinhos.
Eles também desempenham um papel importante em nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer agentes nocivos, enquanto preservam os benéficos. Surpreendentemente, nossa saúde geral depende do equilíbrio desses micro-organismos, pois eles ajudam na produção de vitaminas essenciais e mantêm nosso metabolismo. Isso significa que não somos apenas seres individuais, mas sim ecossistemas vibrantes. Então, da próxima vez que você pensar na sua saúde, lembre-se de todos esses pequenos ajudantes que vivem dentro de você. Sem eles, não seríamos quem somos. O que mais você acha que eles fazem por nós? Acredite ou não, Eugene Barbie sobreviveu a um acidente de trem. Em 2018, Eugene se encontrou em uma situação perigosa ao cair nos trilhos enquanto estava muito bêbado. Testemunhas mal podiam acreditar no que viam, quando, após ser atingido pelo trem, ele conseguiu se levantar em poucos momentos com apenas ferimentos leves. Sua história se espalhou rapidamente, chamando a atenção de muitos que viram isso como um milagre. As autoridades locais decidiram não processá-lo, acreditando que seu encontro próximo com a morte foi uma lição suficiente para seu comportamento imprudente. Esse incidente gerou discussões sobre segurança, responsabilidade e o papel da sorte em nossas vidas. A experiência de Eugene nos lembra como a vida é frágil e como as situações podem se tornar perigosas rapidamente. Sua história é um alerta para aqueles que podem subestimar os riscos de suas ações e um incrível lembrete de que, às vezes, até o impossível pode acontecer. Pratique esportes enquanto carrega seus dispositivos. A bicicleta Emperor Desk Bike da Lifespan é uma verdadeira descoberta para quem trabalha em casa. Este equipamento inovador para exercícios também gera energia, permitindo que você pedale e tenha um estilo de vida mais saudável enquanto carrega seus dispositivos. Apenas 30 minutos de treino na bicicleta podem gerar energia suficiente para carregar um smartphone ou até mesmo um laptop. Imagine conseguir sua dose diária de atividade física sem se preocupar com a bateria dos gadgets. É a solução perfeita para trabalhadores remotos que querem se manter ativos. Você pode pedalar durante uma videoconferência ou ao checar seus e-mails. O design da bicicleta se encaixa facilmente no seu espaço de trabalho, permitindo que você combine produtividade e fitness sem esforço. Seja para obter energia para o próximo projeto ou apenas para manter uma rotina saudável, a bicicleta Emperor Desk Bike oferece uma maneira divertida e eficaz de manter seu corpo e seus dispositivos em forma. Você já viu um aparelho para fazer petiscos para cães? Este gadget inovador da empresa Dash muda a forma como mimamos nossos amigos peludos. Ele se parece com uma máquina de waffles e tem duas placas antiaderentes que preparam facilmente deliciosos petiscos em forma de ossinhos para o seu cachorro. É divertido e uma ótima maneira de garantir que seu pet tenha guloseimas saudáveis e caseiras. A Dash não oferece apenas o aparelho. Vem também com um livro de receitas cheio de ideias para lanches saborosos e nutritivos, perfeitos para qualquer filhote. De biscoitos de manteiga de amendoim a petiscos de abóbora. Essas receitas ajudam você a criar uma variedade de sabores que seu cachorro vai adorar. Além disso, fazer seus próprios petiscos pode economizar dinheiro e garantir que seu pet coma apenas produtos de qualidade. Não importa se você tem um pequeno chihuahua ou um grande labrador, este aparelho para fazer petiscos permite que você surpreenda seu animal de estimação com sabores únicos que combinam com suas preferências. Quem não gostaria de compartilhar o amor pela culinária com seu pet? O que realmente acontece quando você visita a Mongólia? Com uma população de cerca de 3,4 milhões de pessoas em uma vasta área de 1,56 milhão de quilômetros quadrados, a Mongólia é o país menos povoado do mundo. Imagine apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado. Essa situação única é resultado das extensas estepes, desertos secos e montanhas rigorosas, que criam grandes espaços abertos, perfeitos para os amantes da natureza. Embora a capital, Ulaanbaatar, seja cheia de energia e tenha uma população crescente, a maior parte da Mongólia ainda abriga comunidades nômades que vivem em tradicionais gers. Esses nômades se deslocam com seus rebanhos, aproveitando os ricos recursos da terra e desfrutando de paisagens deslumbrantes. Os visitantes podem vivenciar um estilo de vida em harmonia com a natureza, explorando a vida selvagem intocada e as vibrantes tradições. Que tal sair da sua zona de conforto e descobrir a encantadora beleza das paisagens e da cultura da Mongólia? É verdade que esta palavra é a mais longa? A palavra Pneumo Ultra Microscopic Silicovolcanic Onioses
É conhecida como a mais longa em inglês. Este termo complicado se refere a uma doença grave dos pulmões, causada pela inalação de poeira de sílica muito fina, frequentemente encontrada em minas ou durante certos processos industriais. Imagine como é difícil pronunciar essa palavra rapidamente. Ela tem 45 letras e foi criada na década de 1930 como Palavra do Ano, para impressionar e destacar a complexidade da terminologia científica. Embora soe impressionante, os médicos geralmente a chamam simplesmente de pneumoconiose. Embora esse termo não apareça todos os dias nos consultórios médicos, ele nos lembra da importância da qualidade do ar e dos riscos de inalar partículas nocivas. Você consegue pensar em outras palavras longas que poderiam competir com ela? Opa é o único peixe de sangue quente do planeta, e isso é realmente fascinante. Esse peixe incrível que muitas vezes é comparado a uma grande moeda brilhante por causa de sua forma redonda e brilho metálico, tem uma habilidade extraordinária de manter sua temperatura corporal acima da água fria em que nada. A maioria dos peixes é de sangue frio e depende do ambiente para regular sua temperatura, mas se adapta muito bem às profundezas do oceano, gerando calor através da atividade muscular. Consegue manter sua temperatura central, alguns graus acima da temperatura da água ao seu redor. Esse calor acelera seu metabolismo, permitindo que seja ativa e ágil, o que é essencial para caçar e nadar nas profundezas do oceano. Com sua habilidade excepcional e aparência vibrante, realmente se destaca no mundo subaquático. Quem não gostaria de saber mais sobre esse peixe tão especial? Conheça Simba, o cabra com as orelhas mais grandes do mundo. Nascido em Karachi, Paquistão, Simba não é um cabra comum. Ele está no livro dos recordes Guinness por ter as orelhas mais grandes entre os cabras, cada uma medindo impressionantes 54 centímetros. Essa característica incrível conquistou o coração de muitos e trouxe fama para a charmosa fazenda onde ele vive. As pessoas vêm para vê-lo, curiosas sobre como tais traços únicos podem surgir na natureza. As enormes orelhas não são apenas para a beleza, elas ajudam Simba a regular a temperatura do corpo, o que é especialmente útil no clima quente do Paquistão. Quando ele passeia pela fazenda, suas impressionantes orelhas balançam e pulam, destacando-o entre os outros cabras. Seus donos até usam essa diferença em comum para ensinar sobre genética animal e saúde. Simba é um exemplo de como a diversidade na natureza pode criar maravilhas inesperadas, trazendo alegria e admiração a todos que o conhecem. Quem poderia imaginar que um cabra poderia se tornar tão famoso apenas por suas orelhas incomuns? É verdade que as girafas têm o mesmo número de vértebras cervicais que os preguiças. Surpreendentemente, tanto as girafas quanto os preguiças têm 7 vértebras no pescoço. Esse fato interessante desafia nossas percepções, especialmente considerando que as girafas têm pescoços longos e graciosos, enquanto os preguiças são conhecidos por seus corpos curtos e robustos. Você pode se perguntar como duas criaturas tão diferentes podem ter o mesmo número de vértebras no pescoço. A resposta está na estrutura única e no tamanho de suas vértebras. Nas girafas, cada vértebra é alongada, permitindo que seus pescoços se elevem bem acima do chão, proporcionando uma ótima visão da savana e ajudando-as a alcançar folhas em árvores altas. Por outro lado, as vértebras cervicais dos preguiças são mais curtas, mas são adequadas para seu estilo de vida lento, permitindo que eles fiquem confortavelmente pendurados nas árvores. Embora ambos os animais desempenhem funções diferentes com seus pescoços, o mesmo número de vértebras demonstra a incrível diversidade das adaptações evolutivas no mundo animal. A natureza não é cheia de surpresas? Os carros da NASCAR são mais rápidos do que você imagina. Esses veículos de corrida têm uma potência incrível de 400 cavalos, permitindo que alcancem velocidades impressionantes de até 320 km por hora. Para entender melhor, imagine, eles aceleram de 0 a 100 km por hora em apenas 3,4 segundos. Essa combinação de potência e velocidade torna as corridas da NASCAR emocionantes para os espectadores. Os carros são projetados para alto desempenho, com um design aerodinâmico que facilita a passagem pelo ar, permitindo que os pilotos façam curvas fechadas em alta velocidade, mantendo o controle. A engenharia desses carros é impressionante, incluindo pneus especiais desenvolvidos para aderência e estabilidade na pista. Os fãs vão às corridas não só pela adrenalina, mas também para ver essas maravilhas da tecnologia em ação.
enquanto os pilotos mostram suas habilidades em altas velocidades. Então, da próxima vez que você assistir a uma corrida, lembre-se da potência que está por trás do volante. Você pode acreditar como o almirante Nelson voltou para casa. Após sua morte na dramática Batalha de Trafalgar, em 1805, o almirante Horácio Nelson teve um funeral incomum. Para preservar seu corpo durante a viagem de volta à Inglaterra, os oficiais o colocaram em um barril cheio de conhaque. Essa escolha surpreendente ajudou a manter seu corpo durante a longa travessia marítima. A Batalha de Trafalgar foi um confronto naval decisivo, onde Nelson liderou a frota britânica à vitória sobre as forças combinadas da França e da Espanha. Seus atos heróicos o tornaram uma figura famosa na história britânica, e a forma como ele foi trazido de volta só aumentou seu status lendário. Quando o navio chegou à Inglaterra, multidões se reuniram para prestar homenagem, e Nelson teve um funeral de estado. A história de sua viagem no barril de conhaque pode parecer estranha, mas destaca tanto as tradições da época quanto o respeito pelos grandes líderes. O que você acha desse episódio incomum da história militar? Isso pode te surpreender, porque os pepinos são o lanche perfeito para o verão. Os pepinos são compostos por cerca de 95% de água, tornando-os um dos vegetais mais hidratantes que você pode comer. Esse alto teor de água não só ajuda a manter a hidratação, mas também é fundamental para manter a pele hidratada e saudável. Incluir pepinos na sua dieta é uma ótima maneira de enfrentar o calor no verão. Sua textura crocante e sabor refrescante trazem alívio nos dias quentes. Além disso, os pepinos são baixos em calorias e ricos em vitaminas, especialmente a vitamina K, que é essencial para a saúde dos ossos. Eles também contêm antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Você pode aproveitar os pepinos de várias maneiras, fatiá-los para saladas, misturá-los em smoothies ou até mesmo fazer suco para uma bebida refrescante. Perfeito para um lanche. Ao saborear essa delícia crocante, você não está apenas se alimentando, está se beneficiando da hidratação natural. Então, da próxima vez que você pegar um pepino, lembre-se de que ele é muito mais do que um ingrediente de salada. É uma maneira agradável de manter seu corpo fresco e sua pele radiante. Isso pode te surpreender, o audacioso começo de Anderson Cooper. Após terminar a universidade, Anderson Cooper deu um passo ousado rumo ao jornalismo. Hoje, ele é conhecido por suas reportagens perspicazes, mas sua trajetória não foi fácil. Para cobrir a luta dos estudantes por seus direitos em Myanmar, ele criou uma identidade falsa de jornalista. Naquela época, Myanmar estava sob um regime militar rigoroso, tornando o trabalho dos jornalistas perigoso. Arriscando-se, Cooper não apenas desafiou o governo opressor, mas também iniciou sua emocionante carreira na mídia. Seu desejo de contar histórias importantes o levou às zonas de conflito e às telas de milhões. Você consegue imaginar a pressão que ele sentia, sabendo que estava quebrando a lei por uma causa em que acreditava? Essa escolha destemida demonstrou sua paixão pelo jornalismo e seu compromisso com a verdade. Hoje, o caminho de Cooper serve como um exemplo inspirador para jornalistas iniciantes, lembrando-nos do que alguns estão dispostos a fazer para destacar histórias importantes. Por que o cachorro selvagem africano caça com tanto sucesso? Esses animais incríveis são considerados um dos predadores mais eficazes da natureza. Com uma impressionante taxa de sucesso de 80% na caça, os cachorros selvagens africanos superam até mesmo predadores conhecidos, como os guepardos. Mas como eles conseguem isso? O segredo está no trabalho em equipe e na resistência. Ao contrário dos predadores solitários, esses cães caçam em grupos, desenvolvendo estratégias para alcançar suas presas. Normalmente, eles caçam antílopes de tamanho médio, como os impalas, usando esforços coordenados para cercá-los e exauri-los. Alternando na perseguição, os cães economizam energia, permitindo que continuem a caça. Essa estrutura social não só os ajuda a obter comida de forma mais eficiente, mas também fortalece os laços dentro do grupo. O resultado? Um jantar para a matilha e uma demonstração das incríveis estratégias da natureza. É impressionante ver como o trabalho em equipe pode levar a um sucesso tão extraordinário na caça, tornando o cachorro selvagem africano uma maravilha única do mundo animal. Você sabia que piratas podem deixar pistas? O pirata francês Olivier Levasseur é famoso não apenas por suas aventuras, mas também por um dramático desfecho em sua vida. Antes de ser executado, Levasseur supostamente jogou um colar na multidão, afirmando que nele estava escondida uma criptograma que levaria ao seu tesouro enterrado.
Embora o colar tenha desaparecido na história, essa criptograma misteriosa despertou o interesse de caçadores de tesouros e amantes de enigmas. Ao longo dos anos, ousados aventureiros tentaram decifrar a enigmática mensagem de 17 linhas, na esperança de revelar os segredos das riquezas de Levasseur. Cada tentativa traz novas emoções e teorias sobre quais tesouros ainda podem estar escondidos, aguardando para serem descobertos. A combinação de história, aventura e a atração por tesouros torna a história de Levasseur um capítulo fascinante no folclore pirata. Então, talvez você seja a pessoa que finalmente decifrará a criptograma. Vamos revelar a verdade sobre o poder da leitura. Ler não é apenas uma forma de passar o tempo. Na verdade, muda nosso cérebro. Estudos mostram que ler livros regularmente pode aumentar tanto a inteligência quanto a empatia. Quando você lê, especialmente ficção, você entra em diferentes mundos e explora os pensamentos e sentimentos de vários personagens. Isso não só desenvolve suas habilidades críticas, mas também aumenta a inteligência emocional, ajudando você a entender e se conectar melhor com os outros. Quando seu cérebro processa palavras, ele cria novas conexões neurais, melhorando a memória, a compreensão e a capacidade de resolver problemas. Imagine pegar um romance e perceber que ele faz mais do que apenas entreter. Ele transforma seu cérebro. Então, da próxima vez que você mergulhar em uma história, lembre-se de que você não está apenas desfrutando de um bom livro. Você também está exercitando sua mente e se abrindo para novas perspectivas sobre a vida. Pronto para virar a página? Você sabia que espirrar é mais importante do que pensa? Quando você sente vontade de espirrar, é uma forma do seu corpo limpar o nariz ou a garganta de irritantes. Surpreendentemente, muitas pessoas tentam segurar essa reação natural, achando que é um incômodo sem importância. No entanto, segurar um espirro pode causar problemas de saúde inesperados, como a ruptura de um vaso sanguíneo. Isso acontece porque a pressão repentina, ao segurar um espirro, pode afetar os vasos na cabeça e no pescoço. Embora essas consequências sérias sejam muito raras, o risco de complicações nos lembra da importância dos reflexos do nosso corpo. Espirrar não só ajuda a proteger nossa saúde, mas também mostra que nosso sistema imunológico está ativo. Portanto, da próxima vez que sentir vontade de espirrar, pense 2 vezes antes de segurar. Deixe-se espirrar naturalmente para se manter seguro e saudável. E se eu disser que seu corpo produz álcool naturalmente? Pode parecer surpreendente, mas nossos corpos funcionam como pequenas microcervejarias, produzindo constantemente pequenas quantidades de álcool. Esse processo natural ocorre principalmente no fígado, onde os açúcares dos alimentos são transformados em álcool e dióxido de carbono. Embora a quantidade seja bem pequena, pode ser detectada em testes, embora não o suficiente para deixar alguém bêbado. Nossos corpos controlam essa produção para ajudar em várias funções celulares, então faz sentido. No entanto, o álcool produzido não é adequado para consumo. Seu nível é muito baixo para ter um efeito perceptível. Curiosamente, esse fenômeno é apenas uma das muitas maneiras incríveis que nossos corpos mantêm o equilíbrio, lembrando-nos das complexas interações que nos mantêm vivos e saudáveis. Não é surpreendente como até as funções mais simples podem esconder segredos tão intrigantes? Você sabia que seu iPhone contém 75 elementos? Dentro deste elegante e portátil dispositivo, há uma mistura complexa de 75 diferentes elementos da tabela periódica, mostrando o nível das tecnologias modernas. Essa coleção diversificada representa cerca de 2/3 de todos os elementos conhecidos. Desde o alumínio da carcaça até os metais raros, como o neodímio, esses materiais trabalham juntos para que seu telefone funcione. Os engenheiros escolhem cuidadosamente cada elemento com base em suas propriedades. Por exemplo, o lítio é importante para a duração da bateria, enquanto o silício é essencial para o processamento de dados. Curiosamente, ter tantos elementos significa que a produção do iPhone requer tanto a extração quanto a reciclagem de recursos ao redor do mundo. A maioria das pessoas não percebe que cada iPhone é uma mini obra-prima de química e engenharia, unindo recursos naturais e design inovador. Isso também levanta questões sobre sustentabilidade, como equilibrar a necessidade de recursos para a tecnologia com o impacto no meio ambiente. À medida que a tecnologia avança, a tarefa de obter esses elementos de forma responsável se torna cada vez mais importante. Na próxima vez que você pegar seu iPhone, pense nos incríveis elementos que o tornam possível. Difícil de acreditar, mas o sorvete pode causar dor.
Esse fenômeno, conhecido como neuralgia dos gânglios espinhais, acontece quando você come sorvete muito rápido. Uma dor aguda e repentina costuma surpreender as pessoas, fazendo com que elas parem no meio da mordida. O que acontece quando algo muito frio, como o sorvete, toca o céu da boca, isso provoca uma reação nas terminações nervosas. Esses nervos enviam sinais ao cérebro, criando uma sensação intensa de desconforto, mas de curta duração. O cérebro interpreta isso como dor, já que é uma reação a uma mudança brusca de temperatura. É um lembrete de que até as delícias saborosas têm suas peculiaridades. Felizmente, essa dor geralmente passa rápido, permitindo que você aproveite seus sabores favoritos novamente. Apenas lembre-se de que da próxima vez vale a pena fazer mordidas menores para evitar essa surpresa desagradável. Já pensou no sorvete como uma possível fonte de dor? Vamos revelar a verdade sobre o maior palácio do mundo. O Palácio Istana Nurul Iman, em Brunei, orgulhosamente ostenta esse impressionante título, sendo um símbolo não apenas da grandeza real, mas também do valor cultural. Esta magnífica estrutura serve como residência oficial do sultão de Brunei e possui incríveis 1.788 quartos. Imagine corredores infinitos, cada um repleto de luxuosos adornos e padrões elaborados. O palácio não é apenas por seu tamanho imenso, também conta com comodidades luxuosas, como amplos jardins, grandes salões de recepção e até uma mesquita, onde o sultão e seus convidados podem orar. Concluído em 1984, o palácio exibe um estilo arquitetônico islâmico, refletindo o patrimônio cultural de Brunei. Os visitantes podem admirar sua beleza apenas ocasionalmente do lado de fora, durante a celebração do Hari Raya, quando o sultão abre as portas para o público. Istana Nurul Iman não é apenas uma casa, é um símbolo da rica história e das tradições reais de Brunei. Você já viu um palácio tão grandioso? Fato incrível sobre as maravilhas da Unesco. Este local é famoso por sua beleza impressionante e importância histórica, o que lhe conferiu o status de Patrimônio Mundial da Unesco. Essa honra destaca não apenas a arquitetura única, mas também a influência cultural no mundo. Entre as novas 7 maravilhas do mundo, ele se destaca por atrair milhões de visitantes a cada ano, que desejam ver sua majestosa presença. Imagine explorar antigas construções que resistiram ao teste do tempo. O status de patrimônio da Unesco ajuda a proteger seu legado, garantindo a preservação deste tesouro para as futuras gerações. Com uma rica história entrelaçada em cada pedra, este lugar convida você a descobrir as maravilhas de seu passado. Por que esse local atrai tantas pessoas? Não são apenas as vistas deslumbrantes, é também a conexão com a história humana que fascina as pessoas, tornando-o um destino imperdível, tanto para aventureiros quanto para amantes da história. Vamos revelar a verdade sobre o lagostim de madeira. O lagostim de madeira, conhecido como Malibag, na verdade não é um lagostim, mas sim um incrível e gigante inseto fantasma, que pode crescer até o tamanho de uma mão humana. Considerado extinto, essa espécie fascinante foi redescoberta na ilha de Balls, uma remota ilha na Austrália, onde conseguiu sobreviver, apesar de todas as dificuldades. Ecologistas rapidamente perceberam a importância de proteger essa espécie única, levando a grandes esforços para conservar sua população em declínio. A aparência única e o tamanho do lagostim de madeira fazem dele um objeto fascinante para pesquisadores que estudam a biodiversidade e a extinção. Graças a esses esforços de conservação, o lagostim de madeira se tornou um símbolo de esperança na luta contra a extinção, mostrando como ações direcionadas podem trazer de volta espécies que antes eram consideradas perdidas para sempre. Não é incrível como a natureza nos surpreende? Você vai se surpreender ao saber que o comercial da Volkswagen, lançado em 2011, se tornou um sucesso no YouTube. Neste anúncio inteligente, um garotinho vestido de Darth Vader tenta usar a força para mover objetos em sua casa. Seus gestos dramáticos e expressões concentradas fazem sorrir, enquanto ele não consegue realizar sua tarefa. Mas quando ele perde a esperança, acontece uma reviravolta inesperada. O menino sai para a rua e, usando seus poderes no Volkswagen Passat, consegue surpreendentemente fazer o carro ligar magicamente. A combinação da fantasia infantil com as funções inovadoras do carro conquistou os corações do público e fez do comercial o mais assistido no YouTube na época. Quem diria que um pequeno garoto de capa poderia criar um momento tão icônico na história da publicidade?
Você consegue imaginar que as células sanguíneas têm vidas diferentes? É surpreendente pensar em como nossos corpos mantêm a saúde e a imunidade com esses pequenos guerreiros. As hemácias, que transportam oxigênio por todo o corpo, geralmente vivem cerca de 120 dias. Por outro lado, os leucócitos, que são os defensores do nosso sistema imunológico, têm uma vida muito mais curta. Dependendo do tipo e da função, algumas células brancas podem viver apenas algumas horas, enquanto outras podem durar alguns dias. Essa variedade na duração da vida mostra a incrível adaptabilidade e eficiência do nosso sangue. Quando você se corta ou luta contra uma doença, são essas células brancas que entram em ação, se multiplicando rapidamente e eliminando as ameaças. Enquanto isso, as hemácias continuam seu papel importante de transportar oxigênio, ajudando você a se manter energizado. Esse sistema inteligente garante uma rápida resposta do nosso corpo aos desafios, permitindo que permaneçamos saudáveis. Não é incrível como essas pequenas células desempenham um papel tão grande em nossas vidas? Muitos não sabem, mas os ricos se desconectam. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais pessoas ricas estão buscando detox digitais. Esses resorts exclusivos oferecem condições luxuosas, onde os hóspedes podem se desconectar completamente de seus dispositivos, deixando para trás o barulho constante de notificações e a pressão das redes sociais. Embora muitos experimentem essa desconexão acidentalmente quando o Wi-Fi cai, os ricos escolhem esses locais intencionalmente para recuperar a clareza mental e o foco. Aulas de yoga, meditação e caminhadas na natureza substituem o tempo em frente às telas, ajudando os hóspedes a se reconectar consigo mesmos e com o mundo ao seu redor. É irônico que aqueles que podem pagar por isso, muitas vezes gastam muito por um descanso que a pessoa comum pode ter durante uma desconexão tecnológica. Então, será que escapar do mundo digital pode realmente ser a chave para um bem-estar melhor? Um fato interessante sobre os sobrenomes chineses. Na China, 85% da população compartilha apenas 100 sobrenomes, criando uma imagem demográfica única. Os dois sobrenomes mais comuns são Li e Zhang, que representam mais de 13% da população. Imagine caminhar por uma rua movimentada e ouvir os mesmos sobrenomes ao seu redor, como se todos fossem parte de uma grande família. Isso cria um fenômeno cultural, onde poucos sobrenomes dominam, levando a dinâmicas sociais interessantes. Em algumas regiões, ter o mesmo sobrenome pode significar que vocês são parentes distantes, adicionando mais uma camada à rica tradição da China. Com essa concentração de sobrenomes, é mais fácil pensar sobre a história familiar e a genealogia, já que as pessoas frequentemente sentem uma conexão com outras que têm o mesmo sobrenome. Por que você acha que tantas pessoas compartilham esses sobrenomes? É verdade que as lágrimas combatem micróbios? Pode parecer surpreendente, mas as lágrimas não são apenas uma reação emocional. Elas contêm uma enzima poderosa chamada lisozima, que luta contra micróbios. Essa enzima especial é fundamental para a saúde dos nossos olhos, combatendo diferentes tipos de bactérias que podem causar infecções. Sempre que você chora, seja de alegria, tristeza ou irritação, a lisozima é liberada para ajudar a limpar os olhos de bactérias nocivas. Essa enzima incrível destrói as paredes celulares de algumas bactérias, impedindo sua multiplicação. É por isso que suas lágrimas podem oferecer uma proteção extra para os olhos. Além disso, as lágrimas ajudam a manter os olhos úmidos e a lavar poeira e sujeira, o que também contribui para a saúde ocular. Portanto, da próxima vez que você derramar uma lágrima, lembre-se de que isso não é apenas um sinal de emoção, mas também um mecanismo de defesa natural que trabalha ativamente para manter seus olhos seguros e saudáveis. Você já se perguntou como o dinheiro pode perder seu valor tão rápido? Durante a hiperinflação no Zimbábue, isso aconteceu em grande escala, tornando-se um dos casos mais dramáticos da história. No auge da crise, o Zimbábue emitiu notas de trilhões de dólares, mas isso não trouxe riqueza para a maioria das pessoas. Pelo contrário, até mesmo quem tinha uma nota de trilhões enfrentava dificuldades para comprar coisas simples como pão. Os preços subiam diariamente, produtos básicos se tornaram inacessíveis para o cidadão comum. As pessoas precisavam carregar grandes sacolas de dinheiro para fazer pequenas compras. A situação era tão crítica que muitos começaram a trocar bens em vez de usar dinheiro. Imagine como era difícil ver suas economias desaparecerem da noite para o dia. Essa hiperinflação foi resultado de erros econômicos, instabilidade política e desconfiança na moeda.
deixando muitos sem saber como se orientar em um mundo tão imprevisível. É difícil de acreditar, mas o Alasca tem o maior número de desaparecidos no Zerata, Ewaka. Com impressionantes 42,16 desaparecidos a cada 100 mil habitantes, o Alasca apresenta a taxa mais alta do país. Esse número é quase 3 vezes maior que o do Arizona, que ocupa o segundo lugar com 12,28. Por que o Alasca enfrenta esse problema? Fatores como a vasta natureza remota e as condições climáticas severas contribuem significativamente para essa estatística preocupante. Muitas áreas são de difícil acesso, tornando as operações de busca e resgate extremamente complicadas. Além disso, o estilo de vida único do estado, onde muitos moradores vivem fora da rede ou em comunidades isoladas, pode fazer com que as pessoas desapareçam sem que ninguém perceba imediatamente. Resolver esse problema exige esforços direcionados para aumentar a segurança, melhorar a conscientização da comunidade e fortalecer os sistemas de apoio para grupos vulneráveis. Que passos podemos dar como sociedade para ajudar a reduzir esses números? Prepare-se para se surpreender com a previsão do tempo. A previsão do tempo não é apenas um palpite, é um processo de alta tecnologia que exige cálculos complexos. Cientistas analisam bilhões de dados todos os dias, incluindo temperatura, umidade, velocidade do vento e até imagens de satélite. Ao analisar essa enorme quantidade de informações, eles criam modelos sofisticados para prever como será o tempo nas próximas horas, dias ou até semanas. No entanto, apesar de todos esses avanços, a atmosfera continua imprevisível e pode nos surpreender com tempestades repentinas ou raios de sol inesperados. Essa imprevisibilidade está, em parte, ligada à natureza em constante mudança dos sistemas climáticos e às condições locais, que podem depender de fatores como geografia e mudanças climáticas. Portanto, da próxima vez que você olhar a previsão do tempo, lembre-se de quanto esforço é investido para prever esses dias ensolarados ou chuvosos. Mergulhe no misterioso mundo do Gobbler negro. Este incrível peixe de profundidade vive nas escuras profundezas do oceano, onde a luz do sol não chega. O Gobbler negro tem um corpo longo e preto, o que o ajuda a se camuflar nas sombras do seu mundo subaquático, dando-lhe vantagem na caça. Uma das características mais impressionantes desse peixe é sua pele flexível, que permite expandir o estômago para engolir presas muito maiores que ele. Essa adaptação é vital para a sobrevivência em um ambiente onde a comida pode ser escassa. Esses habitantes das águas profundas evoluíram para tirar o máximo proveito de suas condições desafiadoras, mostrando a incrível criatividade da natureza. O Gobbler negro é encontrado em grandes profundidades, o que torna sua vida uma constante luta contra a imensa pressão do oceano. Enquanto os pesquisadores continuam a desvendar os mistérios das profundezas, o Gobbler negro é apenas uma das muitas criaturas fascinantes que habitam o escuro oceano. Que outras maravilhas podem estar escondidas nos mares profundos? Muitos não sabem, mas plantas podem se tornar transparentes. Ao remover a clorofila da planta, você pode transformá-la em uma versão surpreendentemente transparente de si mesma. A clorofila é o pigmento verde responsável pela fotossíntese, que permite que as plantas absorvam a luz solar e cresçam. Quando esse pigmento é removido, você pode ver a bela estrutura interna da planta. É possível observar uma rede complexa de veias e estruturas que sustentam sua vida. Esse processo não só revela a anatomia da planta, mas também mostra como a natureza é ao mesmo tempo complexa e fascinante. A planta transparente ilustra as importantes conexões entre as células, ajudando a transportar água e nutrientes. É como olhar por trás das cortinas e ver o que faz a planta funcionar. Imagine ter em sua mesa uma folha transparente que mostra um mundo oculto, normalmente inacessível aos olhos. Essa técnica é frequentemente usada em pesquisas científicas, mas também pode ser um projeto científico interessante. Quer tentar você mesmo? Vamos revelar a verdade sobre a incrível audição dos cães. Os cães têm uma habilidade surpreendente de ouvir frequências mais altas e sons mais suaves do que os humanos. Isso significa que eles captam sons que muitas vezes não percebemos, como o leve farfalhar de uma pata de rato ou o barulho de um pacote de petiscos em outra sala. Suas orelhas, que conseguem perceber uma ampla gama de frequências, ajudam-nos a ouvir sons de até 65.000 Hz, enquanto os ouvidos humanos só conseguem captar até 20.000 Hz.
Essa audição aguçada permite que os cães fiquem muito atentos ao ambiente e respondam a sinais sutis, tornando-os ótimos companheiros para diversas tarefas. Por exemplo, cães de serviço usam essa habilidade para alertar seus donos sobre sons, como o toque da campainha ou o choro de bebês. Sua percepção auditiva aguçada não só fortalece suas relações com os humanos, mas também os ajuda a sobreviver na natureza. Não é incrível como eles podem ouvir muito mais do que nós? O que realmente determina a velocidade do falcão peregrino? Essa incrível ave é o animal mais rápido do planeta, alcançando mais de 240 milhas por hora durante o seu mergulho de caça, conhecido como pique. A estrutura única do corpo do falcão peregrino, com suas asas pontudas e músculos fortes, permite que ele suba alto no céu e depois desça rapidamente em direção à sua presa, com uma aceleração impressionante. Durante a caça, ele avista o alvo de grandes altitudes e então mergulha velozmente, mostrando uma precisão e agilidade incríveis. Sua visão aguçada permite que ele veja objetos em movimento a muitas milhas de distância, tornando-o um caçador eficaz. Apesar de sua velocidade, os falcões peregrinos também são mestres do controle, usando suas poderosas asas para manobrar graciosamente no ar. Estudar essas aves notáveis revela não apenas sua velocidade, mas também as adaptações evolutivas que as tornam caçadores excepcionais. Não é surpreendente como a natureza dota alguns seres com habilidades para sobreviver. Você pode se chocar ao saber que o Mali enfrenta problemas. Apesar de sua rica cultura e história, o Mali é um dos países mais pobres do mundo. Com mercados movimentados, tradições diversas e paisagens deslumbrantes, poderia-se esperar prosperidade. Mas cerca de 70% da população do Mali vive com menos de R$1 por dia. Essa dura realidade revela uma outra face, destacando a pobreza generalizada e as dificuldades econômicas. Apenas 10% das pessoas ganham mais de R$2 por dia, o que dificulta a compra de itens essenciais como comida, água potável e assistência médica. Essa situação tem raízes profundas em décadas de instabilidade política, conflitos e mudanças climáticas que prejudicaram o crescimento e o desenvolvimento econômico. O povo do Mali é incrivelmente resiliente, trabalhando arduamente para melhorar suas vidas e suas comunidades. No entanto, sem um apoio significativo e soluções sustentáveis, muitos malienses têm dificuldade em romper esse ciclo de pobreza. Você já viu um pedaço gigante de pizza? Em 2018, uma pizzaria em Nova York fez história ao criar o maior pedaço de pizza do mundo, com 2,4 metros de comprimento e 1,2 metros de largura. Imagine só, esse pedaço colossal equivale a 40 pedaços de pizza normais juntos. Os chefes tiveram que ser incrivelmente criativos e precisos para realizar esse feito, usando enormes quantidades de massa, queijo e recheios. Para entregar essa maravilha deliciosa, eles até precisaram de um transporte especial, mostrando não só suas habilidades culinárias, mas também sua inteligência logística. Esse pedaço incomum chamou a atenção de amantes de pizza ao redor do mundo, provando que na comida, quanto maior, melhor. Então, se você estiver em Nova York, fique de olho nas tentativas de quebrar esse delicioso recorde. Um fato interessante sobre o Vaticano. No coração da Itália está o Vaticano, o menor estado independente do mundo, com apenas cerca de 44 hectares. Essa situação única cria um cenário geográfico fascinante. É como uma verdadeira matrioshka russa. Embora o Vaticano tenha sua própria administração, sistema postal e leis exclusivas, no seu centro está a Basílica de São Pedro, uma igreja magnífica que oficialmente faz parte da Itália. A Basílica atrai milhões de turistas a cada ano, tornando o Vaticano um importante centro cultural. No Vaticano vive o Papa, líder espiritual de milhões de católicos ao redor do mundo, além de abrigar incríveis obras de arte e arquitetura, incluindo o famoso teto da Capela Sistina, de Michelangelo. Com uma população de cerca de 800 pessoas, esse pequeno lugar desempenha um papel enorme na história e na religião mundial. Você consegue imaginar viver em um país tão pequeno, mas tão influente? Prepare-se para se surpreender com o incrível fossa. Este mamífero carnívoro único que vive em Madagascar se parece com um pequeno puma, mas tem uma conexão surpreendente com os mangustos. O fossa é o principal predador terrestre de Madagascar, e sua incrível agilidade o torna um mestre da floresta tropical. Essas criaturas graciosas são não apenas caçadoras habilidosas no chão,
mas também excelentes escaladoras, movendo-se facilmente entre os galhos para capturar suas presas. Sua dieta é composta principalmente de lêmures, mas eles também não desprezam aves ou pequenos animais. Com caudas longas que ajudam a manter o equilíbrio e sentidos aguçados, os fossas estão perfeitamente adaptados ao seu habitat. Infelizmente, devido à perda de habitat e à caça, esses animais incríveis enfrentam ameaças à sua sobrevivência. Esforços estão sendo feitos para proteger seus habitats, para que as futuras gerações possam continuar a admirar essa espécie maravilhosa. Quais outros segredos Madagascar esconde? Você pode se surpreender. Ferrari vendida por 70 milhões de dólares. Em 2018, a lendária Ferrari 250 GTO de 1963 quebrou um incrível recorde, tornando-se o carro mais caro já vendido em um leilão. Conhecida por seu design elegante e impressionante história nas corridas, a Ferrari 250 GTO é uma verdadeira obra-prima da arte automotiva. Apenas 39 unidades foram produzidas, tornando-a extremamente rara e desejada entre colecionadores. Os amantes valorizam não apenas sua beleza, mas também seu desempenho, já que esse carro dominou as pistas nos anos 60, conquistando vitórias em diversas competições. O preço elevado reflete não apenas o valor do carro, mas toda uma era, combinando nostalgia com investimentos modernos. Colecionadores ao redor do mundo veem esses carros lendários como ativos valiosos, e essa venda destacou o status do carro como o sonho de todo colecionador. Então, por que você acha que as pessoas estão dispostas a pagar quantias exorbitantes por carros clássicos? É a emoção da caça ou a atração de possuir um pedaço da história? Você já se perguntou por que uma pizza custa $4.200? A Pizza Royal 007, criada pelo chefe escocês Domenico Crolla em 2007, orgulhosamente leva o título de pizza mais cara do mundo. Imagine uma combinação deliciosa de ingredientes luxuosos, como ouro comestível, caviar e lagosta. Tudo isso em uma massa perfeitamente assada. Esta pizza chique não para por aí. Ela também inclui salmão defumado e carne de veado marinada em champanhe, transformando um prato clássico em uma experiência gourmet. Cada pedaço promete uma viagem de sabores única, mostrando a arte da alta gastronomia de uma forma inesperada. Crolla criou este prato extravagante para ocasiões especiais, voltando-se para aqueles que buscam um prazer sem igual. Não é apenas comida, é uma declaração. Se você está curioso sobre o preço que um prato pode ter, a Pizza Royal 007 definitivamente eleva o padrão no mundo da culinária. Você se atreve a experimentar? Prepare-se para se surpreender com a história do sari. Essa linda vestimenta faz parte da cultura indiana há mais de 5.000 anos, tornando-se uma das peças de roupa mais antigas do mundo. O sari é um longo pedaço de tecido, geralmente entre 6 e 9 jardas, que pode ser enrolado ao redor do corpo de várias maneiras. Cada pregue simboliza diferentes identidades culturais e regiões da Índia. O sari não serve apenas como roupa, mas também representa graça, tradições e arte. As mulheres podem expressar sua individualidade através de tecidos vibrantes e padrões complexos, que muitas vezes são passados de geração em geração. Festividades, casamentos e eventos formais mostram a versatilidade do sari, tornando-o uma escolha favorita para muitos. Você sabia que existem mais de 100 maneiras de usar um sari? Com sua rica história e relevância nos dias de hoje, o sari realmente representa uma tela cultural da Índia. Prepare-se para se surpreender com o clássico Gin Tônica. Este coquetel refrescante é feito com apenas 2 ingredientes principais, gin e água tônica, criando uma bebida borbulhante e vibrante que muitos adoram. Frequentemente é decorado com uma fatia de limão, e o gin tônica tem um estilo sofisticado, mas descontraído, que encanta os apreciadores de bebidas há gerações. Sua história remonta ao século XIX, quando oficiais britânicos na Índia misturavam gin com água tônica, que contém quinina, um composto amargo que ajudava a prevenir a malária. Com o tempo, essa mistura simples se transformou em um coquetel icônico, conhecido hoje por seu sabor fresco e propriedades revigorantes. Perfeito para noites de verão ou encontros com amigos, o gin tônica não é apenas saboroso, mas também versátil, permitindo a criação de variações únicas, com diferentes botânicos e guarnições.
Então, da próxima vez que você desfrutar dessa bebida clássica, estará saboreando um pedaço da história. Qual é a sua versão favorita desse eterno favorito? Você sabia que o queijo se torna alvo de ladrões? É difícil acreditar, mas cerca de 4% do queijo mundial é roubado. Essa estatística surpreendente mostra como esse produto lácteo tão amado se torna um item de alto risco para os vendedores. Os roubos de queijo acontecem por várias razões, como o alto custo e a demanda. Muitos tipos de queijo, especialmente os gourmet ou especiais, podem ser bastante caros, o que os torna atraentes para quem quer ganhar dinheiro rapidamente. Alguns vendedores até precisam instalar medidas de segurança, como câmeras e alarmes em suas seções de laticínios, para afastar os ladrões. Curiosamente, esse problema não afeta apenas pequenas lojas. Grandes distribuidores e supermercados também enfrentam essas dificuldades. A indústria do queijo é vasta e diversificada, incluindo tudo, desde cheddar até brie, mas o risco de roubo continua sendo um sério problema. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um pedaço do seu queijo favorito, pense sobre o caminho que ele percorreu e as dificuldades incomuns que enfrentou ao longo do trajeto. Você já se perguntou por que a Disneyland Paris atrai milhões? Desde sua abertura em 1992, a Disneyland Paris se tornou o lugar mais visitado da Europa, recebendo milhões de visitantes a cada ano. Este incrível parque temático supera atrações famosas como a Torre Eiffel e o Louvre, graças ao seu charme único. O que diferencia a Disneyland Paris é sua atmosfera mágica, com castelos de contos de fadas, desfiles coloridos e atrações emocionantes para todos, desde os pequenos até os amantes de adrenalina. Famílias e amigos criam memórias inesquecíveis ao encontrar seus personagens favoritos da Disney, como Mickey Mouse e Cinderela. O parque também oferece atrações incríveis inspiradas nos filmes da Disney, como a emocionante Space Mountain e o mágico voo do Peter Pan. Portanto, seja na Main Street ou explorando as diversas áreas temáticas, a magia da Disneyland Paris a torna um sonho para visitantes de todas as idades. Descubra a incrível árvore vermelha em Shillong. Esta maravilha natural é formada por gigantescas rochas que se moldaram ao longo de milhões de anos, criando uma paisagem impressionante que atrai turistas e contadores de histórias. A árvore vermelha não é uma árvore de verdade, mas uma composição única de pedras vermelhas brilhantes que à distância se assemelham a uma árvore. Este lugar fascinante inspirou muitas lendas na cultura local, refletindo a profunda conexão entre a natureza e as histórias da região. Devido à sua paisagem surreal, cineastas frequentemente escolhem a árvore vermelha como cenário para seus filmes, mostrando sua beleza extraordinária na tela grande. Os visitantes que passam por esta maravilha natural podem sentir a atmosfera mágica ao seu redor. Quais histórias você acha que essas antigas rochas contariam se pudessem falar? O que torna o ciclo dia-noite de Mercúrio tão incomum? Antes, acreditava-se que Mercúrio sempre mostrava um lado para o Sol. Essa ideia mudou na década de 1960, quando observações de radar revelaram seu modo de rotação único. Em vez de ser fixo, Mercúrio, na verdade, gira 3 vezes em torno de seu eixo a cada 2 voltas ao redor do Sol. Essa conexão ressonante cria um ciclo dia-noite fascinante. Um dia em Mercúrio, do nascer ao pôr do Sol, dura cerca de 176 dias terrestres. Imagine só. Enquanto na Terra, um dia dura 24 horas. O ritmo único de Mercúrio significa que ele passa longos períodos sob luz solar, seguidos por extensas noites. Esse curioso sistema de contagem do tempo faz de Mercúrio um dos planetas mais estranhos do nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você pensar em planetas, lembre-se de quão único é Mercúrio. Você sabia que derramar azeite traz má sorte? Na Itália, essa crença está profundamente enraizada no valor histórico do azeite, frequentemente chamado de ouro líquido. Ao longo dos séculos, o azeite foi importante não só na culinária, mas também no comércio e na economia. Os italianos o consideram um produto valioso, e o desperdício provoca a insatisfação dos deuses da prosperidade. Um derramamento acidental pode desencadear uma onda de superstições, onde as pessoas rapidamente jogam sal sobre o ombro para neutralizar a má sorte. Essa perspectiva cultural destaca o respeito pela comida e seu significado na vida italiana.
refletindo a harmonia com a natureza e a história. Os italianos costumam usar azeite em quase todos os pratos, não apenas pelo sabor, mas também por suas propriedades benéficas. Então, se você algum dia estiver na Itália e derramar um pouco desse ouro líquido, não se esqueça de agir rapidamente para afastar as vibrações negativas. Não é incrível como essas tradições são passadas de geração em geração? Incrível, mas a boa chuva simboliza renovação e saúde. As pessoas usam essa metáfora há muito tempo para expressar a ideia de novos começos e alívio de fardos. Assim como a natureza floresce após uma leve chuva, nossos corpos também se beneficiam de momentos de renovação. Isso se aplica à saúde física, já que a hidratação é fundamental para manter nosso organismo em boas condições. A água é essencial para a digestão, circulação sanguínea e regulação da temperatura. Quando falamos de boa chuva, não estamos apenas discutindo o clima. Também estamos destacando a importância de pausas e recuperação em tempos de estresse. Atividades de autocuidado, como sair ao ar livre ou desfrutar de uma bebida refrescante, podem proporcionar o alívio tão necessário. Além disso, essa boa chuva metafórica se estende à saúde emocional, nos incentivando a aceitar mudanças e permitir nosso crescimento. Assim como as plantas absorvem a chuva para prosperar, nós também podemos evoluir ao cuidar do nosso bem-estar. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre boa chuva, pense em como pode trazer esse sentimento de renovação para a sua vida. Você sabia que na fábrica da Tesla em Fremont trabalham robôs? Essa fábrica, localizada na Califórnia, é fundamental na produção dos populares carros elétricos Model 3 e Model Y. A Tesla utiliza tecnologias modernas e automação para simplificar o processo de produção, o que aumenta a eficiência e acelera a montagem. Imagine filas de robôs que trabalham incansavelmente ao lado de pessoas, levantando peças e montando componentes com precisão impressionante. No entanto, apesar de toda essa tecnologia avançada, a fábrica enfrenta sérios desafios. Os custos de manutenção de toda essa automação podem se acumular rapidamente, criando pressão financeira na produção. Enquanto a Tesla busca inovações e aumento na produção, equilibrar eficiência e custos continua sendo um grande desafio. Como eles lidarão com esse problema enquanto continuam a liderar o mercado de carros elétricos? Você já se perguntou por que o maratona de Shiso Kokuri nos inspira? É surpreendente, mas o maratonista japonês Shiso Kokuri levou 50 anos para completar sua corrida, parando durante os exaustivos Jogos Olímpicos de 1912 em Estocolmo por causa do cansaço. Sua história começa com seu misterioso desaparecimento, deixando as pessoas confusas por décadas. No entanto, apesar de todas as dificuldades, ele foi finalmente encontrado, vivendo uma vida tranquila no Japão. E o mais importante, ele teve a chance de completar a maratona que um dia abandonou. Após 54 longos anos de espera, ele cruzou a linha de chegada em um tempo incrível: 54 anos, 8 meses e 6 dias. Essa história incrível nos lembra que nunca é tarde para realizar sonhos inacabados e destaca a resiliência do espírito humano. O longo caminho de Kokuri nos ensina sobre persistência e a força de uma segunda chance, fazendo-nos refletir sobre nossos próprios obstáculos em busca do sucesso. É verdade que águias ajudam caçadores no Cazaquistão. Essa tradição incrível, conhecida como caça com águias, une cavaleiros experientes e majestosas, águias douradas para caçar pequenos animais, como raposas e coelhos. Imagine uma águia imponente, voando no céu, habilmente treinada por um cavaleiro que passou anos aperfeiçoando tanto a equitação quanto a falcoaria. Esse esporte não é apenas sobre capturar presas, é um rico patrimônio cultural, passado de geração em geração. Durante a temporada de caça, que acontece no inverno, essas parcerias mostram a incrível conexão entre o homem e a natureza. Os cavaleiros costumam usar roupas tradicionais, e todo o processo é uma demonstração de respeito pela terra e seus habitantes. A caça com águias é celebrada em festivais, onde o público se reúne para admirar as impressionantes habilidades, tanto das águias quanto de seus treinadores. Você já viu essa técnica de caça única em ação? Muitas pessoas não conhecem o estilo de vida dos Amish. O povo Amish na Indonésia leva uma vida surpreendente, que contrasta fortemente com o nosso mundo acelerado.
Eles não têm relógios nem horários rígidos, confiando no sol e nas estações para organizar suas atividades diárias. Imagine acordar todas as manhãs, não com o som do despertador, mas com a suave luz do amanhecer entrando pela sua janela. Essa conexão com a natureza não só molda a percepção do tempo, mas também enriquece suas relações com o meio ambiente. Os Amish sabem quando plantar, colher ou celebrar festivais sazonais, observando a natureza ao seu redor. Seu estilo de vida destaca a harmonia com a natureza, criando um senso de paz e comunidade que muitos de nós frequentemente perdemos em nossas vidas agitadas. Em uma cultura dominada por horários e prazos, os Amish nos lembram da beleza e simplicidade de ouvir os ritmos da natureza. Não é interessante pensar em como nossas vidas mudariam se adotássemos um estilo de vida tão natural? Você já pensou em como as acácias se comunicam? Essas árvores incríveis são conhecidas por sua capacidade de se comunicar entre si. Quando uma girafa faminta come uma folha de acácia, geralmente começa pela árvore que está a favor do vento. Por quê? Essa estratégia astuta permite que a girafa aproveite a refeição antes que a árvore libere toxinas de defesa para se proteger da mastigação. Mas isso não é tudo. Quando a árvore sente que está sendo comida, ela envia sinais de alerta pelo ar. Outras acácias próximas captam esses sinais e reagem, aumentando o nível de suas toxinas, tornando suas folhas menos saborosas para a girafa. É uma tática fascinante de sobrevivência que acontece em câmera lenta. Essa comunicação não se limita apenas às árvores. Ela destaca a interconexão da natureza. Cada árvore de acácia contribui para uma rede maior, mostrando como as plantas podem cooperar e se adaptar às ameaças em seu ambiente. Não é incrível que até mesmo no mundo das plantas aconteça tanta coisa sob a superfície? Você pode imaginar que os gambás podem neutralizar peso. Essa habilidade incrível está ligada à sua biologia única, que os permite se adaptar a diferentes condições. Os gambás possuem músculos especiais e uma estrutura esquelética flexível, que os ajudam a lidar com a gravidade. Cientistas acreditam que essa adaptação interessante pode ter se desenvolvido para ajudá-los a evitar predadores ou superar terrenos difíceis. Pesquisadores estão estudando esses seres notáveis para desvendar os segredos de sua capacidade de neutralizar peso. Se conseguirmos entender como os gambás fazem isso pode levar à criação de tecnologias inovadoras para os humanos. Imagine como poderíamos usar esse conhecimento para desenvolver materiais leves ou dispositivos modernos de locomoção. As aplicações potenciais são empolgantes e à medida que nos aprofundamos em sua biologia, podemos descobrir novas maneiras de melhorar nossas vidas. Então, os gambás inspirarão o próximo avanço na ciência? Você sabia que desafios podem desenvolver suas habilidades? Muitas pessoas gostam de participar de tarefas curtas que duram cerca de 10 minutos. Essas mini competições criam um ambiente divertido, onde você pode testar suas habilidades, competindo com amigos ou até consigo mesmo. Seja resolvendo um quebra-cabeça complicado, completando um jogo interessante ou tentando bater um recorde, a emoção de lutar contra o tempo traz motivação extra. Esses desafios não só ajudam a melhorar suas habilidades, mas também desenvolvem a criatividade e a rapidez de reação. Além disso, são perfeitos para quem quer diversificar o dia ou participar de uma competição amigável. Então, por que não se desafiar hoje? Você pode descobrir talentos ocultos ou aprender algo novo enquanto se diverte. Qual desafio emocionante você vai aceitar a seguir? Por que muitas pessoas duvidam de certas crenças? Essa pergunta toca na essência da natureza humana. As pessoas frequentemente expressam ceticismo sobre diversas ideias, desde teorias da conspiração até fenômenos científicos, o que leva a discussões interessantes. Uma das razões para esse ceticismo é a forma como a informação se espalha na nossa era digital. As redes sociais podem intensificar as dúvidas, ajudando na disseminação de desinformação. Por exemplo, quando as pessoas veem mensagens contraditórias sobre temas importantes, como mudanças climáticas ou vacinação, isso frequentemente causa confusão e desconfiança. Além disso, nossa tendência psicológica de preferir informações que confirmam nossas crenças existentes, conhecida como viés de confirmação, desempenha um papel enorme. Em vez de aceitar novos fatos, muitos se agarram a ideias familiares que parecem mais confortáveis. Essa tendência pode gerar debates importantes. É melhor duvidar de tudo ou algumas crenças devem ser mantidas? Compreender as razões do ceticismo é fundamental. Isso nos ajuda a navegar em discussões,
desenvolve o pensamento crítico e nos incentiva a interagir com diferentes pontos de vista. Então, qual é o papel do ceticismo na sua vida? Em 1988, ocorreu uma tragédia no deserto de Mojave. O fuzileiro naval, soldado Charles L. Smith, foi deixado para trás durante um exercício de treinamento. O pesadelo começou quando a arma de Smith desapareceu e seus companheiros começaram a procurá-lo. No entanto, quando as buscas começaram, já era tarde demais. Infelizmente, Smith não suportou as duras condições do deserto, o que revelou sérias falhas nos protocolos. Seu desaparecimento levantou preocupações sobre os procedimentos de busca e resgate no exército. Medidas deveriam ter sido tomadas para garantir a segurança de cada soldado. Este trágico incidente impulsionou mudanças nas operações de treinamento militar. Ele nos lembra das dificuldades enfrentadas pelos militares e da importância do trabalho em equipe e da preparação durante exercícios em condições extremas. Como podemos proteger melhor nossos heróis no futuro? Você já se perguntou o que acontece nos bastidores do McDonald's? Pode ser surpreendente. Existe um menu secreto com um item chamado McChicken. Imagine um delicioso sanduíche de frango, habilidosamente colocado entre 2 apetitosos cheeseburgers duplos. Essa criação única é perfeita para os ousados que se atreverem a pedir. Muitos não sabem que o McDonald's frequentemente experimenta diferentes combinações, e o McChicken é um saboroso exemplo. Embora não seja anunciado oficialmente, os fãs de fast food desfrutam desse sanduíche vibrante há muitos anos. Então, se você estiver se sentindo aventureiro, na sua próxima visita, não hesite. Basta pedir um McChicken e se deliciar com essa versão inusitada dos clássicos favoritos. É uma chance de aproveitar como nunca antes. Pronto para experimentar? Um cavaleiro realmente derrotou 100 pessoas como John Wick? A história lendária de Jean Tullimange, um cavaleiro medieval, parece um roteiro emocionante de filme. No século XIV, ele se destacou por seu incrível feito. Derrotou sozinho uma centena de adversários em batalha. Esse sucesso notável não apenas mostrou suas habilidades e coragem extraordinárias, mas também o transformou em uma figura lendária nas tradições medievais. Imagine a coragem necessária para enfrentar tais chances. Armado apenas com uma espada e um espírito indomável, sua vitória se espalhou pela região, tornando-o um herói popular e lhe conferindo uma reputação comparável a heróis de filmes de ação modernos, como John Wick. A empolgação em torno dos feitos de Tullimange cativou tanto a nobreza quanto o povo comum, solidificando seu lugar na história como um símbolo de bravura e força. Embora alguns detalhes possam ter sido exagerados com o tempo, a essência de sua história reflete ideais de heroísmo que permanecem relevantes através dos séculos. Então, o que você acha? Um cavaleiro assim poderia existir hoje? Você já ouviu falar dos tesouros do Lago Baikal? Este lago incrível, localizado na Sibéria, é não apenas bonito, mas também guarda um segredo impressionante. Ele contém 20% da água doce do mundo que não congela. Sim, o Lago Baikal é o maior lago de água doce do planeta em volume, com cerca de 23.600 quilômetros cúbicos de água. Para se ter uma ideia, isso é suficiente para encher mais de 300 bilhões de banheiras. Este lago antigo, que tem cerca de 25 milhões de anos, abriga animais únicos, como a foca do Baikal, que não é encontrada em nenhum outro lugar da Terra. A água do Lago Baikal é cristalina, com uma visibilidade incrível que chega a mais de 40 metros em alguns pontos. Ele é importante não só para o ecossistema, mas também é um recurso vital para as comunidades próximas, que dependem dele para a água potável. Além disso, a Unesco o reconheceu como Patrimônio Mundial, destacando sua rica biodiversidade e importância cultural. Não é incrível como um lago pode ser um tesouro tanto para a natureza quanto para as pessoas? Você sabia que uma vaca pode produzir tanto leite durante sua vida que seria suficiente para centenas de milhares de copos? Exatamente! A pecuária leiteira desempenha um papel fundamental em nos fornecer um produto que muitos consomem diariamente. Em média, uma vaca produz cerca de 25 a 30 litros de leite por dia, o que ao longo dos anos se acumula em grandes quantidades. Isso não só sustenta nossos cafés da manhã, queijos e iogurtes, mas também ajuda a economia local e a agricultura sustentável. As fazendas de leite muitas vezes são negócios familiares, destacando a combinação de tradições e inovações nesse setor. Ao entender quanto leite uma vaca pode oferecer, conseguimos valorizar o trabalho envolvido na produção de nossos produtos lácteos favoritos.
Não é incrível como um ser tão simples pode ter um impacto tão grande em nossas vidas? Reconhecer a mentira pode ser difícil, mas pesquisas recentes mostram que prestar atenção em como uma pessoa responde pode ser mais informativo do que as palavras que ela usa. Pessoas honestas geralmente dão respostas detalhadas e elaboradas, se aprofundando nas explicações e demonstrando confiança no que dizem. Por outro lado, mentirosos tendem a dar respostas simples, repetindo as mesmas coisas, sem adicionar novas informações. Essa falta de detalhes pode ser um sinal preocupante de que a pessoa pode não estar sendo totalmente honesta. Ao focar na maneira e na profundidade das respostas, e não apenas no que é dito, podemos melhorar nossa capacidade de distinguir a verdade da mentira. Portanto, da próxima vez que você estiver em uma conversa, lembre-se de que é importante ouvir atentamente como alguém responde. É aí que muitas vezes estão as pistas. Você não vai acreditar no que é este peixe-pedra. Este ser curioso, conhecido cientificamente como Sinanceia, é o peixe mais venenoso do mundo. Ele vive em águas quentes da região Indo-Pacífica e tem uma habilidade incrível de se camuflar, se misturando aos recifes de corais e aos fundos arenosos do mar. Sua pele áspera e manchada o torna quase invisível, ajudando-o a escapar de predadores. No entanto, essa adaptação também representa um perigo para nadadores desavisados. Se alguém pisa acidentalmente em um peixe-pedra, ele injetará um veneno que pode paralisar os músculos e até parar o coração em poucos minutos. Não é um ataque. O peixe-pedra reage apenas quando se sente ameaçado. Para se manterem seguros, os amantes do mar devem usar calçados de proteção e ter cuidado ao explorar as costas rochosas. A natureza não é incrível? Fato surpreendente sobre a morte e a percepção do tempo. Quando as pessoas se aproximam da morte, a forma como percebem o tempo pode mudar drasticamente. Muitos dizem que sentem como se estivessem presos em um único momento que parece durar uma eternidade. Esse fenômeno interessante ocorre devido a processos químicos complexos no cérebro. Ao se aproximar da morte, nosso cérebro pode agir de maneira diferente, muitas vezes influenciado por várias substâncias ou mudanças naturais na química cerebral. Isso pode resultar em memórias vívidas de eventos da vida ou uma rápida revisão de momentos inesquecíveis, enquanto os outros podem perceber apenas alguns minutos. Imagine reviver suas memórias favoritas ou sentir uma montagem emocional em sua mente nos últimos momentos de vida. Essas experiências questionam nossa compreensão do tempo e da consciência, tornando o caminho para o fim da vida profundamente pessoal e único para cada um. Você sabia que existem 2 tipos de advogados nos tribunais britânicos? No fascinante mundo do sistema jurídico britânico, os solicitors e barristers desempenham papéis diferentes, mas complementares. Os solicitors são os primeiros a serem procurados pelos clientes. Eles oferecem conselhos, preparam documentos legais e lidam com muitos aspectos do caso. No entanto, quando se trata de representar clientes em tribunais superiores, os solicitors precisam passar o caso para os barristers. Os barristers se especializam na defesa judicial e têm habilidades para apresentar casos diante de juízes e jurados. Esse sistema existe para garantir que os clientes recebam representação qualificada, de acordo com a complexidade de suas questões legais. Quando um caso exige a participação dos barristers, os solicitors trabalham em estreita colaboração, fornecendo as informações necessárias, enquanto os barristers se concentram em seus argumentos orais. Essa divisão de trabalho impulsiona efetivamente o processo jurídico, destacando como o trabalho em equipe melhora o sistema de justiça. Portanto, da próxima vez que você pensar em litígios, lembre-se do papel importante que tanto os solicitors quanto os barristers desempenham na busca pela justiça. Você pode acreditar que Subway Surfers mudou o mundo dos jogos para sempre? Desde seu lançamento em 2013, este jogo móvel vibrante e dinâmico fez um grande sucesso, tornando-se o jogo móvel mais baixado da história, com impressionantes 2,7 bilhões de downloads em todo o mundo. Os jogadores correm por paisagens urbanas coloridas, desviando de trens e coletando moedas, tornando a experiência emocionante para fãs de todas as idades. O sucesso do jogo é comprovado por sua jogabilidade envolvente e gráficos atraentes, que encantam milhões de pessoas ao redor do mundo. Com controles simples e desafios empolgantes, ele atrai tanto jogadores casuais quanto fãs dedicados.
Além disso, Subway Surfers é constantemente atualizado com novas versões e eventos temáticos, fazendo com que os jogadores voltem em busca de novas diversões. Este fenômeno não apenas quebrou recordes de downloads, mas também influenciou muitos outros jogos, abrindo caminho para o crescimento da popularidade dos jogos móveis. Enquanto o jogo continua a evoluir, é interessante pensar em como ele mudou o mundo dos jogos e inspirou uma nova geração de designers de jogos móveis. O que você acha que fez Subway Surfers tão amado? Você consegue imaginar que os porcos não conseguem olhar para cima? Esse fato curioso está ligado à anatomia única de seus pescoços e colunas, que limita a capacidade deles de inclinar a cabeça para trás. Apesar dessa limitação física, os porcos são seres incrivelmente inteligentes. Eles conseguem resolver problemas, aprender rapidamente e até se comunicar de forma eficaz entre si. Os pesquisadores ficam fascinados pelo comportamento e pelas estruturas sociais deles, e frequentemente estudam como os porcos interagem em grupos para entender suas habilidades cognitivas. Curiosamente, essas adaptações ajudam não apenas na navegação pelo ambiente, mas também na sobrevivência. Pense em como isso afeta a vida deles na natureza ou nas fazendas. Os porcos demonstram emoções complexas e têm laços sociais semelhantes aos humanos. Isso os torna dignos de nossa admiração e respeito. Portanto, embora não consigam olhar para as estrelas, há muito mais sobre esses animais incríveis que vale a pena conhecer. Prepare-se para se surpreender com os bebês e as línguas. Estudos recentes mostram que os bebês que ouvem vários idiomas nos primeiros meses de vida conseguem diferenciá-los, mesmo antes de falarem suas primeiras palavras. Essa incrível habilidade começa ainda no útero, onde eles captam padrões sonoros do mundo exterior. Imagine um bebê de apenas alguns dias que já pode reconhecer as entonações melódicas da fala dos pais em diferentes idiomas. Esse contato inicial com as línguas é fundamental para o desenvolvimento de um cérebro multilingüe, criando uma base para futuras habilidades linguísticas. Os bebês se ajustam à música da língua, aprendendo a apreciar seu ritmo e melodia. Isso significa que quanto mais idiomas eles ouvirem, melhor eles se tornam em reconhecê-los mais tarde. Portanto, se você fala várias línguas em casa, continue se comunicando. Você está dando ao seu bebê uma ótima vantagem no mundo das línguas. Você sabia que as bolas de tênis já foram brancas? Até a década de 1970, as bolas de tênis eram principalmente brancas, mas mudanças foram feitas para melhorar a visibilidade na televisão. As bolas amarelas brilhantes que vemos hoje apareceram pela primeira vez em Wimbledon, em 1986, e rapidamente se tornaram o padrão para o tênis profissional em todo o mundo. Essa cor vibrante não só facilita para os espectadores acompanharem o jogo rápido na tela, mas também dá um estilo especial ao esporte. Curiosamente, a textura felpuda dessas bolas também desempenha um papel importante. Ela ajuda a controlar o kick e a velocidade, tornando o jogo mais emocionante. Para manter a pressão adequada, as bolas de tênis são pressurizadas, o que garante seu desempenho estável durante toda a partida. Hoje, quando você imagina uma partida de tênis, a bola amarela brilhante se tornou um símbolo icônico desse esporte. Ela se destaca tanto em torneios profissionais quanto em jogos amadores, mostrando o quanto o tênis evoluiu desde então. Você sabia que vê a cor cinza quando fecha os olhos? Esse fenômeno incrível é chamado de Engenhao, ou cinza interno, e acontece quando nossos olhos estão fechados. É surpreendente, mas as pessoas não percebem a escuridão total. Em vez disso, o cérebro continua processando informações sensoriais, mesmo sem luz. Isso ocorre porque nosso sistema visual está sempre ativo, interpretando os sinais do ambiente. Pense nisso. Quando você fecha os olhos, seu cérebro está ocupado preenchendo as lacunas. Essa cor cinza é o resultado da atividade dos neurônios no seu córtex visual, criando uma espécie de fundo na sua consciência. É uma ótima lembrança de como nossa percepção da realidade, muitas vezes, é moldada mais pela atividade do cérebro do que por estímulos externos. Então, da próxima vez que você fechar os olhos, reserve um momento para notar esse sutil tom cinza. É o seu cérebro fazendo o seu trabalho. E se as estrelas cadentes colorissem o céu noturno? Quando você olha para cima e vê uma estrela cadente, está testemunhando um pequeno pedaço de lixo espacial queimando na atmosfera da Terra. Mas você sabia que essas maravilhas celestiais podem deixar rastros de diferentes cores? As cores dependem dos elementos que compõem a estrela cadente. Por exemplo, o sódio pode criar uma faixa amarela brilhante.
enquanto o magnésio produz um verde ofuscante. O ferro, outro componente comum, pode gerar rastros avermelhados que chamam a atenção. Esse espetáculo colorido não é apenas bonito, mas também nos dá uma ideia da composição do universo. Quando rochas de asteroides ou cometas entram em nossa atmosfera em alta velocidade, elas se aquecem e se ionizam, brilhando em tons vibrantes. Cada explosão de luz conta aos cientistas sobre os materiais que flutuam no espaço, ajudando-nos a aprender mais sobre nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, reserve um momento para admirar não apenas sua beleza efêmera, mas também a química fascinante que está por trás disso. Quem diria que o céu poderia esconder tais mistérios coloridos? Um fato interessante sobre a arma secreta de Winston Churchill. Durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill pensou em usar raposas que brilhavam no escuro como parte de uma estratégia de ataque surpresa contra as tropas nazistas. Essa ideia inusitada tinha como objetivo causar medo no inimigo, mostrando essas criaturas luminosas à noite, criando um espetáculo assustador. O plano se baseava na crença de Churchill de que a surpresa poderia ser uma ferramenta poderosa na guerra. Imagine os soldados alemães olhando para a escuridão e, de repente, se deparando com raposas brilhantes se esgueirando nas sombras. Embora a ideia tenha inspirado muitos, ela permaneceu apenas uma concepção criativa, que não chegou ao campo de batalha. Isso destaca não apenas o pensamento único de Churchill, mas também os esforços desesperados e inovadores feitos durante a guerra para obter qualquer vantagem. É incrível pensar em como ideias tão fora do comum poderiam ter mudado o curso dos eventos, mesmo que fossem muito loucas para serem implementadas. O que você acha da proposta em comum de Churchill?